A história de Abigail. Olá, querida amiga, como você está? Hoje quero convidá-la a conhecer o tempero dessa mulher maravilhosa, Abigail. Que tal juntas aprender com ela a receita de uma vida bem saborosa? É isso que Deus tem para todas nós. Chega de viver uma vida sem sal. O bom tempero deixa a vida mais alegre. Vamos lá? Seu nome significa fonte de alegria. Ela era casada com um homem rude e egoísta chamado Nabal, que significa tolo. Alguma vez você já precisou lidar com uma situação bem difícil? Abigail já. Veja a história dela contada em 1 Samuel, capítulo 25. Davi, o servo de Deus, estava nessa época fugindo de Saul e foi para o deserto de Parã. Nesse lugar havia um homem muito rico que tinha uma esposa chamada Abigail. Nabal, porém, era arrogante e de difícil temperamento. Nabal recebe a saudação e o pedido de Davi para que ele lhe desse alimento para ele e os muitos homens que lutavam com ele. Apesar de Nabal ter todas as condições para responder ao pedido de Davi, ele faz pouco caso e manda uma resposta estúpida, colocando toda a sua família em risco. O servo da casa corre para avisar Abigail e fala de tudo o que aconteceu. Ela percebe o risco que eles estão correndo. Então, manda preparar muita comida e segue o caminho para encontrar Davi. Sim, ela encontra Davi pronto para destruir tudo o que Nabal tinha. Davi estava furioso com o jeito que Nabal havia o tratado. Havia no seu coração o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Nessa hora, Abigail resolveu agir. Ao ver Davi, ela inclinou-se até o chão, lançou-se aos pés de Davi e disse: "Meu senhor, que essa culpa recaia sobre mim. Por favor, me escute. Não se importe com o que aquele homem maligno fez. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha." Abigail presenteia Davi com todos os alimentos que tinha preparado. Ela o convence para não sujar a mão dele com vingança. Também lembra Davi das promessas divinas e convence a ele de que a vingança pertence só a Deus. Davi se surpreende, cai em si e agradece a ela. Depois desse encontro, Abigail volta para casa e encontra Nabal bêbado. Ela não lhe fala nada. Nabal só fica sabendo de tudo o que tinha acontecido e do livramento que tinha tido a sua casa no outro dia, ao cair em si do erro que tinha cometido e ao perceber o risco de vida que ele correra. O coração dele amorteceu dentro do peito e ele ficou como uma pedra. Passando 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Davi ouve a notícia de que Nabal havia morrido e agradece a Deus por não ter se vingado daquele homem mau e por não ter matado inocentes. Então, Davi manda chamar Abigail para que ela se case com ele. Ela se dispôs imediatamente, se colocando como sua serva. Davi, porém, a recebe por esposa. Que história! O fruto do espírito que vemos claramente em Abigail é o domínio próprio. Você já viveu alguma situação difícil por causa de alguma atitude mal pensada? O domínio próprio é o fruto do espírito que permite você agir com sabedoria em vez de só reagir. Vemos isso claramente na vida de Abigail. Nessa história vemos 3 personagens muito fortes que falam conosco. Nabal, um homem tolo que não mede as consequências daquilo que fala e diz. Davi, um homem de Deus que num momento de fraqueza deixa sua indignação lhe subir a cabeça e busca vingança. E Abigail, uma mulher sensata que lutou uma grande batalha.
Veja que lugar difícil era o dessa mulher. Abigail estava entre um homem tolo e um homem nervoso. Ela conseguiu lidar com os dois porque, em vez de reagir, ela buscou uma ação sábia. Mas o que é uma ação sábia? Uma ação sábia é uma ação consciente. Abigail tinha certeza do que precisava fazer. Suas ações foram baseadas na consciência daquilo que ela acreditava ser o certo. E veja que ações certeiras Abigail teve. Apesar de ela não ter culpa dos atos desastrosos do seu marido, ela tomou responsabilidade de proteger o que era seu. Esse é mais um exemplo de uma mulher que não ficou no lugar de vítima. Abigail tomou a decisão de corrigir um erro, que apesar de não ser seu, ela estava completamente envolvida. Eu achei tão belo isso. Muitas vezes as pessoas fogem de responsabilidades porque dizem que não têm culpa. Nessa hora, me lembro de Pilatos lavando as mãos. Sério isso, não é mesmo? Outra atitude fantástica dessa mulher foi o jeito que ela agiu com humildade. Ela chegou diante de Davi dizendo: "Sinto muito pelo que o meu marido fez com você." Ela pediu perdão pela grosseria de Nabal. Depois, ofereceu presentes a Davi. Com os presentes, ela estava falando para ele que ele era especial e que ela se importava com as necessidades dele. Por último, com a sua atitude, ela demonstrou respeito pelo trabalho de Davi. Sim, nos versículos anteriores, a gente vê Davi falando como ele estava chateado com o jeito que Nabal havia tratado, apesar dele ter cuidado de tudo que era dele e dos rebanhos dele. Abigail foi uma pacificadora, e os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Abigail foi uma intercessora. Vidas foram salvas com a intercessão dessa mulher. Ela convenceu Davi de continuar firme nas promessas de Deus e não sujar as suas mãos com vingança. Com Abigail, aprendemos como é importante falar com sabedoria e também quando é necessário ficar quieta e aguardar. Foi o que ela fez quando percebeu que o marido estava alterado. Ela aguardou até o efeito da bebida passar e então contou a ele tudo o que tinha acontecido. Nessa hora, Nabal, já enfraquecido pela sua insensatez, teve seu coração paralisado. Lemos na Bíblia que houve uma intervenção divina em favor de Abigail. Após a morte do seu marido, Davi a pede em casamento. Isso mostra como o rei Davi ficou impressionado com a atitude dessa mulher. Queridas, quanto ensino nos traz essa história. Cada personagem tem muito a nos ensinar. Para finalizar, gostaria de deixar algumas perguntas para que você pense. Existe alguma área da minha vida que tenho agido como Nabal? Existe em mim alguma área que se identifica com Davi quando estava furioso e querendo vingança? E o que a minha Abigail interna, essa minha voz sábia, tranquila e que sabe agir em vez de reagir, quer falar comigo hoje?